PSCGC, Kleber Nunes. Boa noite. Quero dizer o quanto me sinto honrado de estar aqui nesta noite e poder compartilhar com vocês um pouco, né, dessa luta pela liberdade. É algo muito importante, está sendo lançado aqui, né, são fundamentos, são sementes que estão sendo lançadas aqui que eu espero, né, e tenho certeza que produzirão muitos frutos. E isso passa, né, a sustentabilidade do que está sendo discutido aqui, passa por como nós transmitimos isso para os nossos filhos. Né? Foi interessante ver aqui 3 gerações sendo representadas aqui, o pai, o filho e o neto. E existem muitos interesses que querem tirar isso de nós, que querem interromper esse processo, né, por motivos óbvios que todos nós sabemos. Uma pergunta muito frequente que eu ouço, né, é: por que eu tirei os meus filhos da escola? Simplesmente porque eu não quis dividir com o Estado a responsabilidade sobre eles. O Estado não tem compromisso com o resultado. O Estado quer números, mas meus filhos não são números. E essa responsabilidade eu simplesmente não quis dividi-la com o Estado e tomei essa decisão. Né? Desde a minha própria experiência me conduziu a isso, minha própria experiência como estudante. Né? Eu não quis seguir, vamos dizer, o ritmo da boiada e também não queria que os meus filhos seguissem também pelo mesmo caminho. Até eu sempre imaginei que a escola fosse a única alternativa para eles. Não é, assim, fui, vamos dizer, programado para acreditar nisso. Então, quando chegaram na idade escolar, eles foram devidamente matriculados. E eu me vi fazendo um trabalho com eles, muitas vezes como se fosse um cabo de guerra. A escola puxando para um lado e eu puxando para outro lado. E nisso, isso poderia criar um grande conflito para eles. Então, no processo de pesquisar sobre aprendizagem, sobre o processo de aprendizagem, eu descobri, então, homeschooling. Eu fui aos Estados Unidos, conheci famílias, e no início de 2005 eu voltei, cheguei com a bagagem cheia de livros, de materiais, de recursos, e fiquei assim, quando eu ouvi sobre homeschooling, ouvi que havia uma possibilidade diferente, eu decidi, foi uma decisão automática. Eu não hesitei, era exatamente coincidiu com aquilo que eu buscava. Então, no início de 2005, no início de 2006, então, minha esposa e eu, tomamos a decisão, finalmente, de não matriculá-los em 2006. E toda mudança, principalmente nesse aspecto de educação, ela é muito traumática, porque, né, o Estado conseguiu incutir muito bem na cabeça, né, da sociedade essa dependência da instituição escolar. E a primeira resistência que houve foi da minha família, depois da família da minha esposa, dos amigos. Mas um fenômeno que eu não imaginava que pudesse acontecer, aconteceu. Eu descobri que o Estado amava muito os meus filhos. Que o Estado se preocupava tanto com eles que decidiram fazer por eles aquilo que eu não fazia, que eles julgavam que eu não fazia. E de repente eu vi um batalhão de burocratas, de juízes, de magistrados, né,
operadores do direito tentando defender o direito dos meus filhos contra mim. Né? E aí começou então o processo, vamos dizer assim. Nós, depois da decisão finalmente de não matriculá-los, no início de 2006, um ano depois, nós fomos denunciados no Conselho Tutelar. E aí recebemos uma visita nada amigável das conselheiras tutelares, aquela abordagem que faz a bandido na favela. Chegaram na minha casa e nos questionando como se fôssemos criminosos e nos deram uma intimação para que comparecêssemos no Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar fizeram mais uma pressão psicológica, ouviram os meninos, ouviram minha esposa, chamaram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência e mandaram para o fórum, para o Ministério Público. Fomos intimados novamente para uma audiência com a promotora e mais uma sessão de tortura, mais uma sessão de pressão psicológica sobre os meninos. E, basicamente, eles tentaram extrair dos meninos que eles estavam sofrendo algum tipo de opressão, mas sempre os meninos, não, eu estou muito bem, não, é isso mesmo que eu quero continuar assim, eu não tenho a menor intenção de voltar para a escola e por aí vai. Mas eles insistiram, parece que os meninos não estavam regulando muito bem, porque eles eram infelizes e não sabiam. E eles, né, tentavam garantir esse direito dos meninos à educação. Isso me faz lembrar uma história interessante de uma professora. Ela deu uma tarefa para os seus alunos. Eles tinham que fazer uma boa ação e contar na sala de aula essa boa ação. Então, chegou o menino no dia e falou para a professora: eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Depois chegou outro menino e falou: eu ajudei essa mesma velhinha a atravessar a rua. Outro, 5. A professora falou: peraí, mas precisou de 5 para ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Ele falou assim: mas é porque ela não queria atravessar. Então, né, o pior é que essa piada acontece na vida real. É exatamente isso que está acontecendo. Né? Eles estão tentando proteger os nossos filhos. Essa é a desculpa que se esconde por trás de toda essa máquina que está tentando massacrar, né, a liberdade do indivíduo, né, e da família, consequentemente. Bem, então, depois de toda essa tortura, vamos dizer, do Conselho Tutelar e do Ministério Público, nós fomos alvos, então, de 2 processos, um cível e um criminal. O cível, por infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente, e um criminal por crime de abandono intelectual. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi elaborado para a proteção integral da criança. E eles entenderam que a proteger integralmente a criança é submetê-la a essa instituição escolar. E então nos enquadraram nesse delito de abandono intelectual, né? E por descumprir uma norma. Não importa se o bem que está sendo protegido vai ser massacrado, mas a norma, contanto que a norma está sendo protegida. Né? Quando nós analisamos o processo, nós vemos todos os autos, é incrível. Um amigo meu falou que, Kleber, esse processo deve ser uma obra-prima da vigarice, uma obra-prima da picaretagem, da desonestidade. Porque as normas constitucionais foram completamente distorcidas, foram completamente desviadas. O sentido, né, e eu vou lembrar mais uma historinha de sala de aula.
uma professora pediu aos alunos que trouxessem sugestões para economizar combustível. E aí um teve uma ideia brilhante: muda o nome da gasolina. Então, é o que está acontecendo. O Estado, ele pegou termos como educação básica, ensino fundamental, instrução primária, e fez com que isso significasse, de repente, frequência à escola. Mas a nossa Constituição, em nenhum momento, não existe nenhum artigo na nossa Constituição que obriga os pais a matricular os filhos na escola. Então, da mesma forma, o nosso Código Penal, não existe no nosso Código Penal também o crime de abandono intelectual. Conclusão: nós fomos julgados, condenados por um crime que não existe. Não existe crime de deixar de frequentar a escola. O tipo penal é deixar sem justa causa, e ainda existe a questão da justa causa, que não falta no nosso sistema de ensino. Mas, digamos que tudo fosse muito certinho, deixar de prover instrução primária aos filhos em idade escolar. E nós provamos, interessante que na primeira audiência no processo civil, o juiz afirmou que se nós provássemos que fôssemos capazes de instruir os nossos filhos, eles nos deixariam educá-los da forma como nós quiséssemos. Sabe por que ele fez isso? Porque ele perguntou minha escolaridade. Eu falei, eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Ele abaixou a cabeça. Falou, não é possível. Então ele concluiu que nós não passaríamos por esses testes, pelos testes, apostaram, pagaram para ver, e esse mesmo juiz pediu uma bateria de testes. Foram 8 testes, 8 provas, e os meninos detonaram esses testes. Eles, para vocês terem uma ideia, foram testes, inclusive, de educação, provas teóricas de educação física, prova de educação artística, questões como dissertar sobre aquele painel Guernica, de Picasso. Mas é interessante, né, se o Jonas me permite, que eu quero citar a resposta dele. Ele colocou assim, nós vemos uma obra no estilo cubista, cujo pintor não tem compromisso em retratar a realidade. Nós vemos o sofrimento no rosto das pessoas. Ele fez um texto que eu peguei e falei, puxa vida, aquela... Sabe? Mas, ao final, veio a sentença, mesmo depois desses testes, dizendo, os pais cometeram o crime hediondo de transformar esses meninos em autodidatas. Essa foi a sentença. Essa é a interpretação da sentença. Esse foi o nosso crime, transformar os nossos filhos em autodidatas.